Fala, meu povo, tudo certo? Matheus aqui. Estamos aqui para mais um vídeo da JDS. E hoje vou mostrar para vocês como utilizar subquery, mais especificamente subquery utilizando o CTE. Você pode utilizar subquery em três tópicos diferentes. Primeiro, o select, então você pode selecionar colunas de outras tabelas dentro do subquery. Você pode utilizar o where, filtrando algum valor que você queira a partir de outras tabelas ou de outra forma de agregação diferente do que você queira fora desse subquery. E a questão do front, então você pode selecionar colunas de outro lugar de forma dentro de subqueries. Mas vamos entender melhor cada esse exemplo de forma bem geral e logo após a gente vai na parte de prática. Bom, o primeiro é o tipo select mesmo, então você vai utilizar o subquery, vai ter realmente uma consulta dentro de outra consulta. Então aqui nesse caso, de forma geral, eu estou selecionando a coluna 2, a tabela 2, de dentro de uma subquery. Mas por fora eu tenho a consulta inicial, a consulta principal, que é a coluna 1 da tabela 1. Ele vai trazer duas colunas, dado que essa coluna 2 está vindo somente da tabela 2. O segundo tipo é a questão da filtragem. Então você consegue fazer uma agregação, por exemplo, para filtrar uma coluna que você esteja fazendo uma filtragem. Então, nesse caso aqui, eu estou filtrando a coluna 2, somente aquele que esteja maior que a soma da coluna 2 da tabela 2. Então, se você vai ter essa filtragem, você vai retornar o valor certo, sem que você tenha que pôr aqui nesse lugar onde está marcado direto. Então, valor específico aqui nesse caso. E o terceiro tipo, você consegue utilizar também com from, onde você vai puxar. Então, nesse caso aqui, é uma forma bem simples, mas eu estou selecionando a coluna 1, mas vindo de uma tabela subquery. Esse aqui realmente está trazendo a coluna 1 da tabela 1. Eu só estou adicionando mais um select que eu posso vir a fazer outro tipo de comandos, outro tipo de manipulação desses dados e a subquery seja necessário nesse momento. E bom, a gente veio aqui falando sobre subqueries, então vamos falar sobre a CTE, que é a Common Table Expression. Então é uma forma de também subquery, só que facilita algumas coisas e também tem umas diferenças entre subquery e subquery CTE. Então, o que é CTE? É uma forma de construir tabelas de formas temporárias. Temporárias por quê? Porque você vai só existir essa tabela no momento da sua execução da sua consulta. Então, toda consulta vai ser executada e essas tabelas de CTE vai ser levantadas junto com a sua query executando. Então, não vai ter nada físico, vai ser tudo em memória. E o bom que do CTE, você vai possibilitar você utilizar essas tabelas temporárias posteriormente no seu próprio código ali do SQL que você vai esteja criando. Então, o CTE vai facilitar a compreensão de uma query extensa, então vai evitar que você tenha uma query muito grande, você pode reduzir, pode vir a ganhar uma otimização da sua query. Evita a repetição de queries, então caso você venha a necessidade de ter várias subqueries uma atrás da outra que são iguais, o CTE pode vir a substituir todas essas subqueries e isso ganha também otimização e ganha espaço ali na sua query e facilita o entendimento também. E o CTE é bastante utilizado e você vai precisar utilizar a cláusula with. É exatamente aquilo que vai mandar para o computador, mandar para o banco de dados SQL, ele vai entender que isso é uma CTE e vai ser executada dessa forma, de forma que ele foi programado com. Quando usar cada um? Cada momento você vai precisar utilizar um ou outra. Tem alguns outros momentos que você também vai ter que escolher um ou outro. Mas eu trouxe aqui para vocês pelo menos 3 pontos mais utilizados em cada um para facilitar o seu entendimento. Então, o primeiro é a subquery, é a questão de filtragem, é bastante utilizado ali nas cláusulas where. Então, ali vai facilitar bastante você trazer um valor específico de outra coluna para atuar como filtro de uma tabela que você já tenha trabalhando com. Isso vai facilitar a leitura, você vai entender diretamente qual que é o valor que você está filtrando ali, qual que é o comando que está trazendo esse valor, então vai facilitar bastante. Agregações, onde você está fazendo um group by, é bastante utilizado subqueries também. E um bom ponto de subquery é que pode atuar com uma única coluna, que é a questão daquele primeiro ponto que eu trouxe para vocês, que é a questão do select. Isso vai facilitar bastante utilizar o subquery em vez do CTE. Bom, o CTE você pode ter uma vantagem grande de ser reutilizável. Então você vai ter
a possibilidade de reutilizar essa tabela temporária, né, esse subquery, de forma 2, 3 vezes sem nenhum problema de aumentar a carga do banco e já foi feita a consulta para que você tenha disponibilidade de acessar essa tabela, esses dados dessa tabela. A organização também é bastante importante no momento dessa query, o entendimento e o CTE facilita muito a sua organização, como a gente vai ver posteriormente, e você vai ter exatamente as tabelas que você vai criar utilizando os comandos SQL comuns que a gente já conhece. E além disso, tem a questão de recursividade. Então, realmente, a CTE possibilita, grande parte dos bancos de dados tem essa possibilidade de você criar comandos recursivos. Então, a CTE vai ser importantíssimo caso você venha ter essa necessidade. Bom, na prática aqui eu trouxe um banco de dados que eu encontrei na internet, propriamente um banco de dados SQLite. Caso você não conheça o banco SQLite, é um banco bem leve, usual. A gente tem um vídeo aqui na comunidade DS explicando como você pode utilizar esse banco e tá aqui, só procurar aqui nos nossos vídeos. E aqui eu trouxe o diagrama para vocês entenderem qual que é a relação entre essas tabelas, inclusive quais são as tabelas e quais são os campos que vocês podem encontrar nessas tabelas. Então, isso vai facilitar o entendimento na hora que a gente for executar os comandos. Voltando aqui nossa tela, estou vindo aqui no nosso VS Code para a gente escrever nossa consulta SQL e assim a gente consiga executar o comando e entender elas. O primeiro vai ser a questão do subquery com select. Então, a gente vai selecionar utilizando o select, a gente já conhece. Eu já vou trazer o resultado aqui para a gente da tabela que a gente vai buscar. É o from albums, como a gente mostrou no diagrama. Então, lá no álbum, eu sei que tem o álbum ID, que é um valor. Eu também tenho o title desse álbum, que é o título desse álbum. E aqui eu estou colocando a vírgula no final, porque eu vou criar uma subquery de outro campo aqui, de outro lugar que a gente tem. E eu vou abrir como parênteses para entender que é um subquery. Como é um subquery de select, mesma coisa, uma tabela. Eu vou fazer o count de um campo chamado track ID. E como vocês podem ver, é um comando, é uma coluna diferente. Então eu preciso trazer a tabela que tem essa coluna, a tracks. E eu vou também juntar essas tabelas. Eu vou fazer um join direto no nosso Cloudsware, que é a tabela tracks. Eu também tenho lá uma coluna chamada WebID e vou chamar a tabela albums com também a album ID. Então assim que eu executar com Ctrl Shift Q, nós temos aqui o resultado exatamente. Mas dá para ver que aqui ele veio o nome como subquery. Então eu vou dar um nome para essa coluna. Eu vim aqui no final colocar o nome da tabela como tracks count, que é realmente uma contagem. Executar de novo essa tabela, ele vai trazer para a gente exatamente o resultado que a gente queira, né? Uma nova coluna da nossa tabela utilizando-se da subquery. Bom, em mais um caso, utilizar a Cloudsware, um filtro, mas trazendo valores de outra coluna, de outra tabela, para fazer a filtragem, se utilizando a subquery. Então, eu vou trazer o select, que a gente já conhece. Já vamos trazer do valor da tabela que a gente está fazendo esse trabalho aqui. E vou trazer já os campos dessa tabela. Então, eu vou Customer ID. Quero também o primeiro nome, first name e o último name. Nomezinho desse cliente. E como a gente está utilizando da Cloudsware, trago ela aqui. E eu sei que esse campo suporte foi quem foi o empregado responsável por fazer o suporte para esses clientes. Como eu estou utilizando o subquery, eu quero trazer todos aqueles que foram ajudados por empregados de algum local, né, de algum país, no caso aqui. Então eu tenho que trazer a tabela aqui, vou trazer para employees, só que eu quero somente o ID dessa tabela, que é o employee ID. E como a gente quer trabalhar somente com empregados de um lugar, vou trazer também uma outra Cloudsware aqui dentro dessa subquery e campo country igual Canadá. Aquele país que a gente quer trazer. Então aqui tem todos os clientes que tiveram algum contato com os empregados do país do Canadá. O último caso aqui das subqueries, eu vou trazer a questão do from, da onde você quer trazer um valor. E nesse caso aqui a gente quer trazer
a média do tamanho dos álbuns. E isso a gente precisa fazer uma consulta anterior para fazer ter possibilidade de fazer essa média. Então eu já vou trazer aqui o nosso select. Eu já sei que eu quero fazer uma média. Eu vou deixar ela aqui pronta. Vou chamar ela de AVG size. O from, a gente precisa trazer uma tabela de lugar. E esse from a gente vai trabalhar com select mesmo, com a subquery. Deixa eu organizar aqui. Vou trazer o select. Eu quero que faça o seguinte. Eu quero que some os bytes da tabela que a gente tem tamanho desses álbuns que no tracks. Dado isso, eu preciso agrupar by pelo álbum ID, que a gente sabe que tem esse campo aqui. Ele vai fazer exatamente essa soma de todos os álbuns e isso vai retornar a gente o select fora. Eu vou dar um nome aqui para size e vai entender que a gente quer fazer esse agrupamento e essa média. A gente executar, tem exatamente a média do álbum cada álbum que a gente tem na nossa tabela tracks. Então vamos aqui para o último exemplo, que é a cláusula with, que realmente se remete ao CTE. Então a gente traz o comando with que a gente vinha falando e isso a gente começa a dar o nome para as tabelas. Então no primeiro caso aqui, a gente utiliza álbuns, que a gente vai se referir a essas tabelas posteriormente com esse nome. Depois o s, abre e fecha parênteses, porque a gente vai escrever exatamente o nosso comando select aqui dentro. Ver nossa tabela, realmente é o nosso comando select. Eu quero somente campos distintos, campos sem repetições. Então, os distinct. Eu sei que a tabela que a gente tem os álbuns chama álbuns. Vou dar o nome de A. E eu vou fazer uma junção agora. A gente precisa ter mais alguns diferentes campos. Essa junção a gente utiliza o join. Eu preciso fazer com a tracks. Vou dar um período de T. Eu sei que junta uma com a outra com o campo álbum ID. E na tabela tracks também tem álbum ID. O campo title tem nessa tabela álbuns. E a gente vai selecionar dois campos da tabela de tracks. Primeiro é track ID. E depois o preço unitário desse título, né, desse álbum. Dado isso, a gente vai passar para a próxima tabela temporária que a gente está fazendo. E a gente não precisa chamar a cláusula with de novo. A gente só precisa inserir a vírgula e já dar um nome para a próxima tabela, que eu vou chamar de invoice itens. E ela vai ter a mesma questão anteriormente, né? Com S, e abre e fecha parênteses, e aqui dentro a gente escreve nosso comando. Esse comando é o select, a gente já tem. Eu vou selecionar todos os campos com a estrelinha da tabela que a gente acabou de criar anteriormente, que a gente chamou de álbuns com N, diferente do álbuns com M do original. Vou dar o período de A, para a gente fazer alguns tipos de abreviação. E eu vou juntar agora essa tabela com invoice items. E eu sei que o campo junto com a outra é track ID. Não chamei ela nenhum tipo de apelido, eu vou chamar ela de forma normal, direto, invoice items.track ID também. Então, finalizando aqui, a gente tem duas tabelas temporárias. Agora a gente precisa fazer realmente a consulta dessa tabela. Qualquer outra consulta que você queira fazer também possa vir a ser feita posteriormente. Mas aqui a gente vai finalizar, que a gente já tem tudo necessário para ter o resultado que a gente queira. É o título, o preço médio de cada título e a quantidade total. Então, me utilizar do select. Eu já sei que eu quero o título, que é o campo title, que está vindo lá da tabela álbuns. E agora eu quero o preço médio, com o AVG, a média do unit price. Vou chamar de preço médio. E eu quero agora a quantidade total. Então eu vou somar nessa coluna quantity, que tem a quantidade de cada álbum. Mas essa quantidade vem da tabela invoice itens. Então, como a gente selecionou todas as colunas, então ela vai vir aqui como padrão. Vou chamar
quantidade total. Então a gente traz o from, de qual tabela a gente quer, do invoice, itens. Porque o álbum já foi utilizado. Então, caso você venha necessário trazer álbuns de novo, você não precisa trazer um subquery de novo. Então, já está pronto aqui e você já pode só fazer a consulta que você queira fazer. Como eu estou fazendo o agrupamento, não posso me esquecer do group by, no caso aqui, os títulos. A gente quer fazer esse preço médio e a soma quantidade total. Assim que eu executar, ele traz para a gente aqui o resultado. Então, tem para cada título, o preço médio de cada um e a quantidade total vendida. Já fez para cada fatura que tem lá na sua tabela, a quantidade vendida de cada álbum e o preço médio. Então esse aqui é um vídeo mais rápido para mostrar para vocês formas de vocês utilizar subqueries em conjunto também com a cláusula with. Vai facilitar bastante, você vai ter uma forma de organização melhor das suas queries, uma forma bem mais geral. Então caso você tenha uma dúvida, não deixe de deixar aqui no comentário. Não esqueça do joinha e até o próximo vídeo.